O que determina o seu comportamento e o que influencia o seu comportamento é o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda, tomem cuidado as amizades que você cultiva, tomem cuidado os familiares que você está dando corda, porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo, eu sou psicólogo clínico, eu sei o quanto as famílias às vezes pode ser tóxica para uma pessoa. Aí você tem amigos que, cara, ficam por ali, aí qual que é o rolê do final de semana? Ir pro boteco, jogar sinuca e beber, cachaça com coca, e aí você começa a acreditar que aquela é a realidade, e é aquilo que você tem que perpetuar. E você ignora uma ampla parte do que há fora daquilo. Ele falou assim, cara, nunca perca a chance de falar em público. Ele falou, sempre que você puder, fala em público. Porque isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. E, meu, aquilo ali entrou tanto na minha cabeça, mas tanto assim, velho. Pensa assim comigo. Isso eu falo na internet e eventualmente soa como algo um pouco polêmico. Mas na minha opinião, como neurocientista e na minha prática clínica e o que eu entendo hoje de neurociências, a diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Qual que é a diferença de um maluco, de um gênio e de um maluco, de um doido? É o ambiente? Cara, o ambiente que você submeteu aquela pessoa. Por exemplo, Elon Musk, é um cara que eu adoro citar. O cara é louco. O cara tem ideias autismo, que ninguém né? teria, cara. Não é questão do autismo. Ele tem autismo leve, ele revelou. Mas a questão é que a forma que ele toma decisão não é uma forma normal de tomar decisão. É contra-intuitivo. O cara quer fazer população popular outros planetas, cara. Pra Marte. Tipo, uma pessoa normal não chega numa conclusão dessas. Saca? Sim, sim. Então pensa assim, cara, você constrói todas aquelas camadas no cérebro e, meu, aquilo dali existe uma predisposição genética para você construir aquelas camadas. Então, além de você ter todas as camadas experienciais, você tem uma predisposição genética que pode aumentar, dependendo do ambiente que você se exclui, a tendência de você acreditar mais ou menos de uma coisa, incluindo na sua capacidade, no seu potencial. Então, o que isso significa? Isso significa que durante toda a sua vida você constrói uma certa forma de você interpretar o mundo e isso cria uma lente no seu cérebro. Você enxerga o mundo por aquela lente. E essa lente gera coisas que a gente chama de distorções cognitivas. Você começa a enxergar o mundo por meio daquela lente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Você começa a fazer um cherry picking. Então você começa a ver só as coisas que você foi incapaz e além de enviesar para as coisas que você foi incapaz, você começa a distorcer o mundo para o mundo entrar na sua crença. Então às vezes você tira 9 numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi 10, portanto você fracassou. Mas por que a gente tem essa tendência de fazer isso, cara? Não é uma tendência, cara. Tem pessoas que não têm isso. Isso é uma construção que a gente teve durante a nossa vida. Às vezes as nossas amizades, às vezes os nossos familiares, às vezes o grupo de amigo, às vezes as pessoas vão colocando isso na sua cabeça e sedimentando dentro das camadas que vai construindo uma ideia que você é uma pessoa E capaz. o único jeito de... Não, e aí somando a parte genética, né? Somando a parte genética. Mas isso então eu posso afirmar que esse tipo de comportamento passa de pai para filho? Tipo, ou não? Ou... É que tem a questão da, enfim, toda a questão do ambiente. Pode ser que teu pai não tenha sido submetido a algumas coisas que tornarem ele criativo. Por exemplo, e daí foi pro filho. Você sei lá. pode ter você pode ter um familiar mais agressivo. Mas eventualmente, se você crescer num ambiente que não dispara essa necessidade de agressividade, você não vai ser agressivo. Então, essas predisposições, elas não determinam nada. Elas vão determinar um aumento de propensão de você desenvolver aquele traço de comportamento. Mas o que vai determinar se vai dar problema ou não, ou se vai dar muito bom ou não, é o ambiente. Isso é uma coisa que vocês, principalmente estudantes de psicologia, têm que entender de uma vez por todas. O que determina o seu comportamento e o que influencia o seu comportamento é o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda,
Tomem cuidado as amizades que você cultiva. Tomem cuidado os familiares que você tá dando corda, porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo, eu sou psicólogo clínico, eu sei o quantas famílias às vezes pode ser tóxica pra uma pessoa. É que tem que saber filtrar, né? Sabe Tipo, aquele tio que dá uma risada assim, mas tira onda com a sua cara e não bota muita fé? E depois fala que tá tudo bem? Cara, isso machuca muitas vezes. Mas tu, não sei se tu quer entrar na tua questão pessoal, mas tu passou por alguma coisa que propiciou isso em ti, essa tua crença de desvalor que tu Não, falou? cara, a minha maior questão, nesse sentido, felizmente eu nunca tive esse problema em questão em nível familiar. A minha maior questão é que eu sou do interior, cara. É, eu ia falar, o pessoal do interior tem Eu sou do interior, cara. Eu sou de uma cidade com 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Eu nasci numa cidade com 2.000 habitantes. E eu cresci nessa cidade. Então, até pouco tempo, o meu cérebro estava embebido naquele ambiente. Então, era aquilo que eu achava que era o mundo. E a galera tem tendência a crescer, trabalhar lá, ficar lá. Cara, a tendência é crescer. Aí você tem amigos que, cara, ficam por ali. Aí, qual que é o rolê do final de semana? Ir pro boteco, jogar sinuca e beber. Cachaça com coca. E aí você começa a acreditar que aquela é a realidade. E é aquilo que você tem que perpetuar. E você ignora uma ampla parte do que há fora daquilo. E aí quando eu fui pra graduação, que foi pra uma cidade maior, que tinha 70.000 habitantes, já era bem maior, né? Gigantesca, é. Aí eu fui pra graduação e pensei, bom, existe um outro mundo fora disso. Felizmente eu fiz excelentes amigos na minha graduação. A maioria dos amigos que eu fiz na graduação hoje trabalham comigo. Primeiras pessoas que eu dei oportunidade foram eles, porque foram pessoas que me ajudaram na graduação e uma das coisas que eu mais faço é ajudar pessoas que me ajudam, tá? E hoje todos eles trampam comigo e cara, ali eu percebi que existia mais coisas na graduação. Isso foi um salto gigante que eu dei, cara, numa cidade de 2.000 habitantes. Que cidade que era? Que eu fiz a graduação? É. Santo Ângelo, Santo uma Ângelo. cidade do interior do Rio Grande do Sul, bem no interior. Aí eu fiz esses amigos, pô, uma galera mais esperta, mais ligeira, que estudava mais, os caras gostavam de estudar. E ali eu comecei a perceber, lá pelo 5º período da faculdade, que estudar é bom, cara. Mas antes disso era só cachaça e Só rolê. cachaça, cigarro, cachaça, uma carteira. Cara, vou te falar a verdade, eu não lembro boa parte do conteúdo nos primeiros períodos, porque eu ia só pro boteco. Boteco. Tomar bebida. E aí, lá pelo 5º período, por aí eu comecei a andar com uma galera lá, os meus colegas que hoje trabalham comigo. E aí eu fui entendendo, cara, uma coisa. Eu sempre fui muito observador. Muito. E nessa época eu fui entendendo uma parada. Primeiro, que uma hora eu ia me formar e eu ia ter que dar um jeito na minha vida, tá? Podem comer aí, meu, podem comer aí. Não, é que aqui é difícil comer, eu vou deixar pra depois. Eu ia me formar e uma hora eu ia ter que dar jeito na minha vida. Então isso foi um ponto. Mas o segundo ponto, cara, foi que eu comecei a entender uma coisa que talvez a galera não entenda e também não é muito valorizado. Que conhecimento é poder, cara. Você ter conhecimento, você ganha poder. Pensa assim comigo. Eu não tenho uma máquina, eu não tenho um supermercado que é um produto físico, eu não tenho uma máquina que faz pão ou que faz algum produto que eu venda. Eu não tenho nada disso. O que eu tenho é meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para vocês hoje que estão assistindo é o meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para 7.000 pessoas que estão lá no reservatório de dopamina é o meu cérebro. As pessoas estão lá, eu não estou dando nada para elas, além de conhecimento. E, cara, teve uma vez na graduação que eu entendi isso. Eu saquei, conhecimento é poder. Aí o que eu pensei? Se eu começar a obter conhecimento, eu vou começar a ser ouvido pelas pessoas. E muito provavelmente vai aumentar a chance de eu me dar bem na vida, pelo menos para conseguir. Eu nunca imaginei que ia chegar nesse nível, mas pelo menos eu consegui trabalhar, né, fazer minhas coisas. Então eu comecei a estudar. Resolvi começar a estudar. E aí eu comecei a estudar e comecei a apresentar. Eu lembro que eu apresentei um trabalho para um professor que, cara, aquele trabalho foi aquela apresentação, para você que está me ouvindo, eu peço que você preste atenção nesse momento, porque isso pode reverberar em algum evento que tenha acontecido recentemente na sua vida, ou que provavelmente vai acontecer. Eu não estou dizendo que talvez, eu estou dizendo que provavelmente vai acontecer, porque merdas acontecem. Aquele evento, aquele trabalho que eu apresentei, poderia reverberar na não existência do Wesley que vocês conhecem hoje.
Por quê? Porque era um trabalho que tinha que apresentar sobre um capítulo do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico em Transtornos Mentais. E era um capítulo que eu tinha que apresentar sobre transtorno do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade. E, cara, eu nunca consegui falar em público. Eu nunca consegui conversar. Pra você ter noção, eu não conseguia perguntar na aula. Eu não conseguia levantar a mão e fazer uma pergunta pro professor. É sério, velho. Porque eu tinha medo que a pergunta ia ser ruim, que as pessoas iam dar risada, que o professor não ia entender. E eu optava por não falar. pouco do bagulho do desvalor, né? É, eu me Da tua esquivava. crença. E aí eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer no sentido enfrentar algum tipo de ansiedade, que é me esquivar. Então eu me esquivava. Eu evitava sempre que podia, eu tinha às vezes boas perguntas para fazer, eu não perguntava, me esquivava. Até que chegou um momento que eu tive que apresentar um trabalho. E cara, ali foi foda. Porque eu me preparei, eu perdi sono, eu fiquei sem dormir. E era pra uma turma de 20 pessoas, velho. Fiquei sem dormir, fiquei mal, fiquei não sei o quê. Cheguei a apresentar o trabalho. Cara, sabe aquela sensação? Talvez quem tenha problema de ansiedade social saiba o que eu tô falando aí. É uma sensação, velho, de você... Cara, você quer fazer... Você quer que... Sério, você quer que um carro te atropele, velho. Pra você não falar. É um medo tão absurdo, mas tão absurdo. E tem trabalhos mostrando que pessoas com ansiedade social têm um aumento da atividade da amígdala, que é a região que detecta perigo, quando enxerga rostos. Normalmente as pessoas têm um aumento da atividade da amígdala quando enxergam um rosto ameaçador. Nossa. Então você vê um rosto assim, Não é legal, Ah, tá. você vê um rosto ameaçador, você vê uma atividade aumentada da amígdala. Ou seja, aquilo é uma ameaça para você, é um perigo. A pessoa com ansiedade social aumenta a atividade da amígdala qualquer rosto. Em outras palavras, qualquer rosto para ela é ameaçador. O cara tá sempre se esquivando. Nossa, Tá velho, deve ser horrível. É foda, pô. cara. Mas aí, o que que eu fiz? Eu tive que... E aí, beleza? Obrigado por ter vindo. E aí eu tive que... O que que eu tive que fazer? Apresentar o trabalho, velho. Esse aí é da minha equipe também. Ah, é? Não conhece. E aí, salve. Aí o que que eu tive que fazer? Eu tive que apresentar o trabalho, cara. Porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E era só tu. Era só eu. Cara, o que que aconteceu? Eu cheguei a apresentar o trabalho e eu não sabia falar em público. Eu comecei a gaguejar, eu suava. Eu tava lendo os critérios diagnósticos para transtorno do pânico, sudorese, taquicardia, nó na garganta, tudo eu tendo. Tava Sério? tendo no mesmo momento. Sério, velho. Os caras até acharam que tu tava E sabe- interpretando, tá e sabe ligado? o que que eu tava fazendo? ator. A turma tava lá e eu tava assim, ó. Apresentando, olhando pro clássico de quem não sabe apresentar trabalho, apresenta olhando pros slides, não pra plateia. E leu o slide. Cara, o professor, talvez na inocência, se você me acompanha hoje, não sei, sabe que você foi um grande de um filho de uma puta. Tá? Mas beleza, tá tudo certo. Foi o que Opa, deu uma rebaixada na foi cara. o que você poderia ter feito naquele momento, então eu não vou ficar bravo. Talvez tenha sido até bom o que você fez. Ele olhou pra mim e falou assim: cara, tá ridículo isso. Eu não tô entendendo. Nossa, eu não ele tô se passa um entendendo. pouco, velho. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Não dá. Primeiro, olha pra plateia, não olha pro slide. E, cara, eu tava num momento ali, velho, que eu tava totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Imagina. Ali não era momento de fazer aquilo. Ele podia pegar depois, tipo, ele podia ter tido a sensibilidade de Ter dado perceber feedback que... e tal, cara, não é assim, faz assim. Pô, é graduação, né, velho? Se é no mestrado ou doutorado, beleza, dá uma puxada, mas, pô, na graduação. Aí, enfim, aí eu saí da apresentação e o João, que é um amigo que trabalha comigo hoje, a galera conhece, que sempre foi um bom comunicador, ele falou assim: meu, tem que melhorar isso aí, cara. A gente dividia apartamento na época. Hoje ele trabalha comigo na clínica e é meu sócio num outro projeto que a gente tá fazendo de uma clínica paralela. Então, olha, eu sempre trago as pessoas pra próxima a mim, que me ajudaram pra caralho. Isso é uma coisa que eu valorizo pra caralho, cara. Então o João me falou assim: cara, você tem que melhorar isso aí, velho. Você não vai conseguir as coisas na vida se você não melhorar essa parte comunicativa. E ele me falou uma coisa, talvez ele não lembre, mas ele me falou uma coisa Eu até me emociono. Na parada de ônibus, ele falou assim: cara, nunca perca a chance de falar em público. Ele falou: sempre que você puder, fale em público. Porque isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida.
E, meu, aquilo ali entrou tanto na minha cabeça, mas tanto assim, velho, que eu falei, a partir de agora, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Não interessa. Não interessa se eu tiver medo, Pô, veio no momento certo, não né? tô nem aí, cara. Eu fiquei na minha cabeça assim, velho, que... Então, obrigado aí, João. Ele sabe que eu sou muito grato. Inclusive, ele foi o primeiro que se beneficiou de tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui. É a primeira pessoa que eu ajudo sempre. Do ponto de vista de trabalhar comigo. Até antes de eu ter clínica formalizada, eu direcionava o paciente para ele. E depois daquilo, cara, eu comecei a encarar falar em público como uma obrigação, sabe? E falar em público, eu digo em vários níveis. Lá dentro do reservatório de dopamina,